Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, quis a providência que nós começássemos a leitura da biografia de São Paulo da Cruz no dia da festa de São Paulo da Cruz, né? Então, hoje a igreja comemora a festa desse santo, né? E a gente espera que ao longo da leitura nós contemos com a proteção desse extraordinário santo da igreja, né? E o livro que a gente tem em mãos, que é um livro editado pela Paulinas, ele é editado, deixa eu ver se tiver aqui a data, é de 2020, esse livro. E o autor desse livro, esse livro foi escrito na metade do século XIX. E sobre o autor desse livro a gente tem praticamente nenhuma informação. A editora não dá nenhuma informação e eu procurei na internet, também não encontrei praticamente nenhuma informação do autor, né? Que é um padre passionista, né? O padre deixa eu ver o nome do padre aqui, é Padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante, padre passionista, né? Do século XIX. Não sei aonde ele viveu, enfim, nada dele. Sei que ele é francês, né? E tem alguma informação muito pequena aqui na nota à nova edição. E então foi o livro originalmente foi escrito em francês, né? Logo depois da canonização de São Paulo da Cruz. Então tem aqui uma pequena história das publicações desse livro. Mas do padre mesmo a gente não tem nenhuma informação, não. Tá certo? Pois bem, esse livro foi festejado, obviamente, como deveria ser, né? Pelos passionistas brasileiros, né? E comemora-se os 300 anos da fundação da Congregação Passionista no ano de 2020, foi quando foi publicado esse livro. Eu não vou ler enfim, a introdução que é feita, a apresentação que é feita nesse livro pelos passionistas brasileiros. Essa introdução, enfim, por razões mais ou menos óbvias, né? O padre Giovanni Cipriani faz uma introdução, uma apresentação aqui, que ele é o superior provincial dos passionistas no Brasil, e porque ele é modernista e cheio de coisa nesse prefácio dele aqui, eu prefiro não entrar nesse meio aqui. Eu vou ler o prefácio escrito pelo autor, obviamente, né? Aqui antes do prefácio do autor tem uma
uma cronologia da vida dele, resumidamente, que vai do nascimento dele até a sua morte, né? A vida dele, o autor vai enfatizar isso. A vida dele é mais ou menos paralela à vida de Voltaire, né? Ele nasce, São Paulo da Cruz nasce em 3 de janeiro de 1694 e Voltaire nasce 21 de novembro de 1694 e São Paulo morre em 18 de outubro de 1775 e Voltaire 30 de maio de 1778. Ele faz esse paralelo porque, na verdade, são dois indivíduos em extremos opostos, né? Um difamando a igreja e o outro levando a igreja aos mais altos níveis, né, de santidade e de fenômenos místicos. É impressionante esse nosso santo, né? Então, vou começar a ler o prefácio do padre, que até é um longo prefácio, muito interessante o prefácio. Não sei se nós vamos passar talvez 1 ou 2 aulas aqui lendo esse prefácio, né? Então, ele começa com uma citação de 1 Coríntios 1, 23, né? Nos predicamos Christum crucifixum. Nós pregamos Cristo crucificado. Lembra o nosso autor aqui, um outro Paulo, né? O Paulo de Tarso. Eis um santo moderno, mas plasmado à antiga, como se exprimiu um grande pontífice. A igreja, esposa de Cristo, é de uma fecundidade perene. Jamais cessa de gerar novos eleitos e no decorrer dos séculos aparecem constantemente em seu firmamento novas estrelas, anjos da terra que ao céu se elevam. Paulo da Cruz. O imortal Pio IX o beatificava no dia 1º de maio de 1958 e aos 29 de junho de 1967, o mesmo pontífice, com solenidade das mais esplêndidas e memoráveis que o cristianismo costuma oferecer à piedade dos fiéis, à presença da Igreja Universal, na pessoa de seus representantes reunidos sob as augustas cúpulas da Basílica de São Pedro, na metrópole do mundo católico, Roma, ornava com a auréola dos santos, a congregação da Santíssima Cruz e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E não é esse um santo que, desaparecido na obscuridade dos tempos, tenha ressurgido das espessas nuvens do passado, como se costuma dizer. Nem os prodígios de sua vida são frutos exóticos da imaginação de uma piedade exaltada ou de lendas poéticas. Não, seus milagres não são um símbolo, mas pura realidade. Ele pertence aos nossos dias. Não decorreram ainda 100 anos desde seu feliz trânsito. Nossos pais puderam vê-lo e ouvi-lo. E tem uma nota lembrando, né, que essa biografia foi escrita na segunda metade do século XIX. Né? Então, ele morreu em 1778, portanto, em 1775, portanto, tinha aí 70, 80 anos da morte dele, quando ele escreveu essa biografia, né? O padre. Em Roma, onde permaneci por muitos meses, por ocasião de sua canonização, tive a felicidade de, por assim dizer, ver e abraçar nosso tão querido pai, Paulo da Cruz, no convento dos santos João e Paulo, ainda perfumado de sua doce presença. Lá está a hora transformada em capela, sua celazinha
testemunha de suas celestes visões. Ao seu lado, e em comunicação com ela, o pequeno oratório onde, debilitado pelos anos e trabalhos, oferecia o santo sacrifício. Podem-se ainda ver o grande crucifixo que costumava levar às missões, e no mostruário, objetos de seu uso: a túnica, o cinto de couro, as sandálias, os manuscritos, sermões e cartas, e instrumentos de penitência. Santas relíquias que nós, seus filhos, conservamos com duplo sentimento da fé e do amor. Nesse santuário íntimo, preferia eu celebrar todos os dias a Santa Missa e, coisa admirável que não conseguia explicar, nele experimentava a doçura de sua presença, muito mais que na basílica onde, sob o altar da esplêndida capela que lhe é dedicada, repousa seu corpo, revestido da túnica de passionista, tendo entre as mãos as santas regras e sobre o peito o crucifixo de missionário. Foi nesse convento onde pude conversar com diversos padres anciãos, formados na vida claustral, pelos que se haviam abastecido da seiva dos exemplos e ensinamentos do santo fundador, que escrevi boa parte dessa biografia. Então, no convento, né, dos passionistas, onde tinha a capela de São Paulo. Existem em língua italiana diversas biografias de São Paulo da Cruz. Li-as todas, examinei-as e comparei-as com atenção. Aqui tem umas notas de pé de página. Tá aqui. O primeiro biógrafo do santo foi o venerável Vicente Maria Strambi, que recebeu de suas mãos o hábito de passionista. Com ele conviveu, assistiu seus últimos momentos e o amou com extrema ternura. Aqui tem uma nota explicativa. São Vicente Maria Strambi foi sucessivamente missionário, professor de teologia no convento dos Santos João e Paulo, em Roma, reitor dessa casa, provincial consultor-geral. Em 1801, Pio VII o nomeava bispo de Macerata e Tolentino. Confessor da fé, foi exilado em 1808 para Novara e em seguida para Milão. De volta à sua diocese, empreendeu com novo vigor seus trabalhos apostólicos. Foi chamado muitas vezes a Roma para pregar ao Sacro Colégio dos Cardeais. Então aqui na nota já se fala que ele é santo, né? Esse primeiro biógrafo, né? São Vicente Maria Strambi, né? Suplicou por muito tempo a Pio VII que o exonerasse do episcopado com a intenção de se retirar entre seus irmãos passionistas. Leão XII, por fim, o atendeu, mas com a condição de que fosse residir no Quirinale, então Palácio dos Papas. Então essa aí é a referência ao primeiro biógrafo de São Paulo, né? Com que dedicação, com que entusiasmo lhe escreveu a vida. Com que encantos nos apresenta essa alma, com a qual entrelaçara a própria, esse coração que sentira palpitar sobre o próprio. Não se cansa de contemplar as ações de Paulo, tão puras e tão belas, citando detalhadamente os processos de canonização já então introduzidos. Pio VI os fizera começar logo após a morte do santo, mas as revoluções que assolaram a Europa os interromperam.
Talvez essa biografia viesse à luz demasiado cedo. Notam-se nela interrupções, repetições, falta de ordem cronológica. Não deixa, todavia, de ser precioso manancial, do qual me servi copiosamente. Os processos continuados após a morte de Vicente Strambi proporcionaram-me também numerosos documentos. São grossos infólios que muitas vezes me confundiram com sua própria riqueza, mas que recompensaram abundantemente minhas laboriosas investigações, oferecendo-me novos fatos de grande importância. Eis as fontes de meu trabalho, revestidas de todos os caracteres de incontestável autenticidade. Só me resta um temor, o de não ter conseguido, por minha incapacidade, destacar como convinha a doce e maravilhosa figura do santo. Então aqui ele vai dividir essa introdução em itens e comentar as características que, enfim, da obra. Né? Item 1. Heróico amante da cruz, como grande apóstolo das gentes, solitário, penitente e de pureza ilibada, como João Batista, louco de amor por Jesus crucificado e pela santa pobreza, como Francisco de Assis, ávido de sofrimentos e desprezos, como João da Cruz, apóstolo ardente, como Domingos Inácio, taumaturgo, como os maiores santos da Igreja, fundador de uma congregação religiosa. Eis São Paulo da Cruz. Deixa eu só fazer uma pequena alteração aqui na imagem. Então veja aqui que como ele compara, né? Com quem ele compara São Paulo, né? Da Cruz, né? Primeiro com Paulo de Tarso, né? Depois com João Batista, depois com São Francisco, depois com São João da Cruz, depois com os outros dois grandes fundadores, né? São Domingos e Santo Inácio de Loyola. Depois ele não compara porque ele só chama ele de um dos maiores taumaturgos da igreja, né? Eis São Paulo da Cruz. Engraçado, eu não li a nota completa, né, sobre São Vicente Maria Strambi aqui. Porque aqui tem a... Deixa eu só completar essa nota aqui. Porque eu parei, porque ela invade a outra página aqui, né? Deixa eu só acabar de ler a pequena história desse primeiro biógrafo aqui de São Vicente, de São Paulo da Cruz, São Vicente Maria Strambi, porque é importante a gente saber disso também, né? A caridade devia fazer de Vicente uma vítima. O Papa cai enfermo. Papa Leão XII, né, que levou ele para o Quirinale. O servo de Deus que o assistia oferece sua vida pelo pontífice. Este se restabelece instantaneamente, enquanto alguns dias após, ao 1º de janeiro de 1824, o santo bispo deixa a terra. Suas sagradas relíquias são veneradas na Basílica dos Santos João e Paulo, em Roma. Aos 17 de junho de 1843, Gregório XVI assinou o decreto
de introdução da causa de beatificação de Dom Strambi. Numerosos foram os milagres que Deus operou pela intercessão de seu fiel servo. Foi beatificado por Pio XI no ano santo de 1925 e canonizado por Pio XII a 11 de junho de 1950. Então é o São Vicente Maria Strambi, né, que conviveu com São Paulo da Cruz. Só para terminar a historinha aqui, né? Então, voltando ao texto, né, depois do nosso autor comparar São Paulo da Cruz a esses grandes santos da igreja, até com São João Batista, né? Ele continua dizendo assim: foi no Calvário, nas chagas adoráveis do Redentor, que ele absorveu esses tesouros da mais sublime santidade. Imagem viva de Jesus crucificado, Paulo recebeu suas sagradas chagas no próprio coração, no qual Nosso Senhor gravou os instrumentos do seu cruel martírio. Fiéis sacerdotes, bispos, cardeais e principalmente os sumos pontífices honraram-no durante sua vida com a veneração que inspiram os santos. Assinalaram-lhe o longo apostolado, duríssimas provações e a mais admirável fecundidade. A paixão de Jesus Cristo era o manancial de suas inspirações. Gloriava-se de não saber outra coisa senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Apóstolo poderoso em palavras e obras, arrebatou ao inferno inúmeras almas e conquistou brilhantíssimas vitórias sobre o erro, sobre o vício, sobre o demônio. Curou enfermos, deu vista a cegos, ouvido a surdos, fala a mudos, movimento a membros paralíticos, ressuscitou mortos, aplacou tempestades, penetrou nos segredos das consciências e do futuro. Em resumo, foi revestido desse soberano poder que Deus se compraz em comunicar aos maiores santos. Sua eloquência tinha repentinos lampejos, gritos da alma, inspirações divinas. Era muito superior a essa fria e mesquinha retórica que mede o sentimento com régua e compasso. Pertencia à grande escola de apóstolos que elevam e salvam o mundo. Somente a santidade podia dar-lhe essa eloquência que a arte jamais conseguirá. Nada, portanto, mais comovente que a pregação do nosso santo. Relembra o tempo dos Crisóstomos, dos Agostinhos, dos Éfrems e dos Vicentes Ferrer. Falava o missionário aos ouvintes e estes lhe respondiam com gemidos e soluços. Armado por vezes de instrumentos de penitência, açoitava-se cruelmente, fazendo jorrar o sangue, que misturado ao de Cristo, vertia sobre as almas em torrentes de misericórdia e de amor. Basta, Padre, basta. Sim, sim, estamos convertidos. Bradavam de todos os lados. A eloquência do sangue produzia copiosos frutos de salvação, pois muitos eram os que acorriam para ouvi-lo. De toda parte chegavam penitentes para se confessar com ele. Apelidavam-no o Santo, o Pai das almas.
É disposição da providência, exclama Bossuet, que para anunciar Jesus Cristo não bastam as palavras. É necessário algo de mais forte a fim de persuadir o mundo empedernido. É necessário falar-lhe a linguagem das chagas. É preciso comovê-lo pelo sangue. Fecha aspas para Bossuet. O próprio apóstolo de Jesus Cristo, o próprio apostolado de Jesus Cristo não surtiu real eficácia e fecundidade, enquanto, do alto da cruz, não se fez ouvir a voz do sangue. Et ego, si exaltatus fuera a terra, omnia traham ad me ipsum. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. A palavra pode entusiasmar, mas somente o sangue convence. A arte faz o orador, o sofrimento produz o apóstolo. Eis o poderoso atrativo que arrasta os povos atrás desses humildes missionários, revestidos de grosseira túnica, descalços, cingidos com cinto de couro. Ouve-se, por vezes, dizer, abre aspas, religiosos trajados desta maneira já não são para o nosso século. Isso é o que eu devia ouvir o padre, autor aqui, no século XIX. Né? O contrário é que é verdade. Justamente a este século de orgulho, de sensualismo, de concupiscência, que melhor remédio se poderá opor que o apostolado que fala aos sentidos, o apostolado da humildade, do sofrimento, da pobreza, virtudes a todos manifestas. Não crerá o mundo nas autoridades praticadas pelo apóstolo no recesso de sua cela, mas poderá negar as pegadas sangrentas deixadas nos caminhos pelos seus pés feridos? Pela paixão de Jesus Cristo, São Paulo da Cruz conduzia as almas ao mais alto grau de contemplação. Para ele, a sagrada paixão era o princípio, o progresso e o término da vida espiritual, sendo ao mesmo tempo o manancial da purificação da alma e o meio mais rápido para adquirir as virtudes e chegar, enfim, à união com o sumo bem. Veremos como ele próprio chegou por esse caminho, a mais alta santidade. Escolhera o Deus para fundar em sua igreja uma nova congregação. Dolorosa e quase diríamos assustadora missão. Com efeito, quantas humilhações e padecimentos não teve que tolerar. Quantas lutas, quantos obstáculos. Que fortaleza e heroísmo de alma. Que fé inquebrantável. Que virtude constante não eram necessárias, principalmente nessa época em que as ordens religiosas vinham sendo mal vistas, perseguidas e como que desterradas da civilização. Quantas vezes, permita-me dizê-lo, quantas vezes, ao escrever estas páginas, ao narrar tantas angústias e agonias, as lágrimas me umedeceram involuntariamente os olhos. Oh, meu Deus! Uma virtude menos sólida certamente teria se entregado ao desespero. Um piloto menos valoroso teria deixado o timão, abandonando o navio. Fazia-se necessário uma força sobrenatural
Eis porque Paulo costumava repetir: o fundador é o divino crucificado. Então, essa aqui é a primeira parte da nossa leitura aqui dessa introdução, certo? Eu vou parar por aqui. Estou na página aqui 32 do livro, para quem estiver acompanhando aí pelo livro. Então, quando a gente pensa, né, nas palavras aqui do nosso Padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante, sobre o nosso santo, a gente tem que necessariamente lembrar, para dar ainda mais valor ao nosso biografado aqui, né, São Paulo da Cruz, que ele viveu veja como é que ele descreve aqui. Eu vou ler só esse parágrafo aqui para a gente fazer essa comparação, né? Eu queria pegar o parágrafo aqui. Ele fala assim: apóstolo poderoso em palavras e obras, arrebatou ao inferno inúmeras almas e conquistou brilhantíssimas vitórias sobre o erro, sobre o vício, sobre o demônio. Curou enfermos, deu vista a cegos, ouvido a surdos, fala a mudos, movimento a membros paralíticos, ressuscitou mortos, aplacou tempestades, penetrou nos segredos das consciências e do futuro. E isso no mesmo século, quase que simultaneamente ao século da Revolução Francesa, né? Ao século dos iluministas, ao século das figuras mais execráveis, né? De Voltaire, de D'Alembert, de Delacroix, de Robespierre, de Marat, enfim. Né? Nesse mesmo século estava vivendo, nessa mesma terra, este homem, né? Este homem, fazendo isto tudo aqui, né? Inclusive ressuscitações, né? E outras coisas impressionantes, né? Convertendo almas, né? Tirando as almas do caminho do inferno, né? Então, que coisa impressionante, né? Quando a gente contempla isso, né? Que, enfim, a gente normalmente, quando a gente lê a história da Revolução Francesa, né? A gente fica com a impressão de que Deus esqueceu da gente, né? Naquele momento. Mas nesse mesmo momento, estava lá na Itália este homem. Né? Nascia na Itália este homem e vivia o século chamado o século das luzes, né? Dos iluministas. Vivia esse humilde monge, né? Humilde monge. Então, é importante ler a biografia de São Paulo da Cruz, sempre fazendo sempre lembrando disso, né? Que São Paulo viveu numa época muito próxima de nós, né? E numa época em que eventos na França conformou o mundo desde então, né? Tá certo?
E lembremos também do que do que do que Bossuet fala aqui, né? É disposição da providência, exclama Bossuet, que para anunciar Jesus Cristo não bastam as palavras. É necessário algo mais forte a fim de persuadir o mundo empedernido. É necessário falar-lhe a linguagem das chagas. É preciso comovê-lo pelo sangue. Então, mundo empedernido, né? Que nós vivemos, né? Então, São Paulo da Cruz talvez seja uma esperança, né? De santidade que comoverá o mundo, talvez, quem sabe, ainda, né? O aproximando da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, outra coisa que vocês podem observar pelo lido, né? Que esse autor, Padre Luiz, é muito bom escritor, né? Certo? Vocês vão notar isso ao longo do texto que que a gente vai ler. Muito bom escritor. Uma biografia muito bem escrita, né? Que dá prazer em ler, né? Tá certo? E agora eu gostaria de saber se há alguma observação de vocês, algum comentário. Professor, quando o Sim. senhor falou da época da Revolução Francesa, né? E que as pessoas julgavam, pode julgar que Deus havia esquecido, eu fico pensando hoje, né? Que a gente também, às vezes, julga que A Deus mesma coisa. esqueceu É, desse mundo aqui. Ele nunca esquece. Nesse século XX, né? Tão louco que nós passamos, ele viveu um santo impressionante também, né? Que foi o Padre Pio de Pietrelcina, né? A gente não pode esquecer que Padre Pio foi um indivíduo assim absolutamente extraordinário, né? Foi um estigmata, né? Se a gente esquecer tudo sobre Padre Pio, a gente certamente vai lembrar dos estigmas, né? Dos estigmas, todos os estigmas, né? Nos pés, nas mãos e no coração. E que ele manteve por exatos 50 anos, né? Ele morreu com 68, se não me engano, e ele tinha. Os estigmas foram impressos nele aos 18 anos e aos 68, pouco antes da morte, né? De, do Padre Pio, os estigmas desapareceram, né? Então foram 50 anos de estigmas. É esse sangue que o Bossuet fala que é preciso para converter o mundo empedernido, né? Então, Deus não esqueceu da gente, certamente, né? E certamente Ele está, enfim, maquinando coisas divinas, né? Para nos salvar, né? Além de, no século XX, né? Esse século monstruoso e que continua no século XXI, né? Teve Fátima, né? Que é um evento absolutamente extraordinário, né? E eu não sei, professor, mas eu gosto de pensar que talvez existam santos que a gente, que eles agem lá localmente, né? E que não, porque a gente fica sabendo de santos
quando surge assim, uma biografia, quando eles são canonizados, né? Hoje, por exemplo, eu estou conhecendo mais um aqui, São Vicente Maria Estrada, nunca tinha ouvido falar desse Não, santo. também não. Então, existem santos que são desconhecidos nossos, né? Uhum, Mas eles existem, isso. até canonizados, e que nós desconhecemos. E, quem sabe, existam muitos santos, existem muitos santos não canonizados, né? Uhum, De outros tempos, e talvez até de nossos tempos. uhum. Só que eles estão agindo silenciosamente lá no cantinho deles, porque nenhum santo se acha santo mesmo, né? Então, porque Deus realmente ele não nos abandona, né? Não, e temos a E, comunhão dos santos também, né? Que eles aumentam a nossa conta bancária geral lá no céu, né? E a gente pode fazer algumas retiradas nessa conta quando a gente precisar, né? Sim, tem santos desconhecidos da própria igreja, né? Não da própria igreja, mas que não são canonizados pela igreja. Existem os canonizados que a gente não conhece, né? E, e existem os santos no céu que nos protegem, né? Nós nunca podemos esquecer isso, né? E nunca esquecer também que Nosso Senhor quer que a gente também seja santo, né? Oi, É, professor, grande Márcio, diga lá. tudo bom? Não. Pois é, esses santos, todas as épocas, né, os santos, eles vieram como símbolo de, como tem lá, né, aquele cântico, né, do Simeão, eles vêm como Cristo, né, como sinal de contradição. Aquilo ali é a descrição de um santo, né, aquele texto. Eles vêm contradizendo aquele tempo, né, então, como o senhor falou aí, veio São Paulo da Cruz, aí na época dos iluministas, para mostrar a contradição com aquilo que eles pregavam. Também vi bem mais ou menos nessa época, só que um pouco antes, né, Santo Afonso Figório, é, ainda antes disso, um pouquinho, embora brevemente, São Luís de Montfort, e vários outros, né? E os santos dos nossos tempos, eles são também com sinal de contradição. Eles são considerados os loucos, os doidos, os sistemáticos, embora muitas vezes as pessoas até me incluam nesse grupo, mas eu de longe, ainda estou bem longe desse pelotão de frente, né? Louco e sistemático, talvez. Pois é. Pode ser um louco sistemático, não necessariamente santo, É, não precisamente mas isso. com certeza os santos eles vão ser, no nosso tempo, loucos, sistemáticos, É, senta. esquisitos, É. vão ser ridicularizados, serão as pessoas boas que são tratadas como pessoas bobas. É. Que mais? Eles vão negar o hedonismo dos nossos tempos, eles vão negar a impiedade, eles vão negar a, a soberba de explorar, pisar, É. se achar melhor que os outros. Né? E é interessante, uma vez eu estava escutando uma história, um moço que mora lá da Serra da Mantiqueira, e mostrando né, os habitantes locais lá, as paisagens, tudo muito lindo, né? E tinha um sujeito na cidadezinha, lá era tido como meio doido, mas o pessoal da cidadezinha gostava muito dele, porque ele era muito bom, muito bondoso. E esse homem, ele resolveu subir lá para a terra e morar numa cova, numa caverna. E aí o pessoal da cidade, ele descia no da cidade, ia lá, trabalhava, fazia um trabalhinho, comprava as coisas que tinha de comer e sumia. Tipo uma anacoreta contemporânea, Aham. uma anacoreta pós-cristã. Aham. Né? E não descreveram a vida espiritual dele, escreviam só o que eles viam. E o prefeito desse lugar, até mesmo o próprio prefeito gostava muito dele e resolveu lá convencer a Câmara de Vereadores a construir no local onde ele morava, lá no Alto da Serra, uma casinha para ele decente, para ele poder viver. Pois, se eu não me engano pela história, ele não quis a casinha, continuou morando na caverninha dele lá,
brecha de uma rocha, não quis, e, se eu não estou me enganado, acho que caiu um raio na casa. Chegou até a destruir a casa. Quebrou um pedaço da casa, Aham. caiu a casa. Bom, demora muito tempo, o pessoal notou que ele tinha subido, sabe que ele adoeceu e tal. Foram ver, encontraram ele recém-falecido. E aí, né, o pessoal da prefeitura ele era um indigente, vamos dizer assim, organizou um enterro dele no cemitério da prefeitura. Beleza. Aí, 5 anos depois, eles teriam que abrir a cova, né, para tirar os ossos, colocar no ossário e liberar o espaço. O homem estava com o corpo incorrupto, professor. Tá vendo? Incorrupto, né? É. Então, assim, o que deve ter se passado? Porque ele era tido como população com uma pessoa, assim, apesar de meio esquisita, meio doidinho, assim, um sujeito afável, bondoso, assim. Ele só não gostava, ele às vezes recebia as pessoas iam lá conversar com ele, né? Mas ele não gostava só que ficasse por muito tempo lá, porque ele gostava de ficar sozinho. Uhum. Agora pensa bem, um homem desse, o que se passava por dentro dele, que vida que ele tinha, É. e deu o que deu. E às vezes a gente pode estar esbarrando, às vezes esbarra com algum na missa, oh, desculpa, perdão, né? E É. ele está ali esbarrando com o santo, a gente nem sabe, né? Vai É. que, né? Vai Esbarra que. no ônibus, né? Provavelmente a gente não vai embarrar com uma pessoa dessa no shopping center. Às vezes ele vai lá, Não. vai pro banheiro. Ele não terá canal no YouTube, né? Pode ser que sim, pode ser que Será? sim, professor. Sei não. Está uma discussão aí que, porque os padres não deveriam fazer coisa no YouTube, deveriam ficar quietinho lá, que é o cantinho deles, mas assim, será que eles teriam o alcance que a mensagem que eles, pelo menos, eles transmitem, teria, se eles ficassem quietinhos lá, eles chegariam, igual uma pessoa que estava falando desses padres que correram aí para a fraternidade, largaram os dioceses. Mas e agora ele vai para a fraternidade e tal? Tá, mas um deles eu sei que pregava na paróquia, um monte de gente lá, pregava no YouTube, muita gente assistia. E aí a gente conhece que o esqueminha da fraternidade é aquele, assim, né, só para o tipo exclusivo, né, aquele grupinho exclusivo, pequenininho, não postam nada na internet e tudo mais. Será que o alcance dele, com essa mensagem dele, melhorou? Sim, não sei. Eu acho que um uso muito perfeito da internet é o que faz o IBP. Sim, excelente, exatamente, É, perfeito. aquilo ali é sensacional. Então, o IBP no YouTube, tem no Telegram também, que eles divulgam os áudios das Exatamente. pregações. Aquilo é muito legal, porque aquilo ali Maravilhoso. o IBP, a divulgação dele é muito boa, usando a técnica moderna, mas sem a glorificação e a pessoal, né? É uma coisa do instituto, né? E o Isso. padre que prega aparece lá. Sim, tem O, nome, tem caramba. Né? o padre Jorge aqui também faz esse trabalho, né? Sim. Sem outra intenção que não o Isso. apostolado. O Eu trabalho também dele acho. está ordenado Não, para também isso. acho. Também acho. Né? Ele não pode Agora, fazer padre nada dando sem curso e respondendo pergunta no Instagram, aí não. Quer dizer, no meu propósito. promove a vaidade. É, Porque o padre, aí. ele vai acabar misturando, claro, os bons ensinamentos e tal, mas se misturar com a vaidade, ele já está ordenado 100%, né, para Ah. aquele uso, né? Então, Aqui, isso aí eu realmente acho condenado. mas o uso mesmo da internet, eu acho que tudo bem, desde que seja ordenado, né? Exato. Alguns aí gostam de mostrar os botox, as roupinhas apertadas. Aí não, aí concordo. É, di- é, Realmente di- não é está difícil. usando isso direito. É Passando a difícil, né? mensagem. É difícil demais. Mas Não. assim, Concordo com você. é Verdade. preciso. Porque muita gente está, inclusive, tomando um jeito na vida, vamos dizer assim, né, resumidamente, graças ao que a pessoa consegue na internet. Agora Sim. pensa bem, a gente, lá para 2000 e pouquinho, você ia numa livraria, numa
paus da vida, da voz. O que você encontrava lá? Só antropologia, só PL, só essas coisas. Na Vozes e na Paulus eu encontrei o livro do Calvino também. Pensa bem, essa parte é popular. Eu vi assim, sério. Aí, teologia, assim, pulo. Deixa eu ir lá no Santos, vamos ver alguma coisa mais tradicional, pelo menos. Ah, aqui achei pela pé. Acha? Se a gente procurar. Aqui o Tim, ô Márcio, você não acredita que o Teams tá me informando aqui que o meu plano, a reunião vai terminar em 15 minutos, porque com o seu plano atual do Teams você recebe até 60 minutos por reunião. Nossa, e tem que pagar isso ainda? Uai, eu acho que tem, né? Agora que eu fiquei sabendo aqui agora, que ele me avisou. Tem que ver aqui, porque ontem eu participei de uma reunião e eu saí dela em 1h40. Do Teams, né? Só tem que ir embora. Então, o cara deve pagar, né? O cara deve pagar, saiba mais. Não sei se paga, como é que funciona, né? Eles são assim, eles oferecem um negócio de graça, pessoal. Chama Recursos Premium. Ah, que lindo. Tudo Até 30, olha, com os recursos premiums é 30 horas e 300 participantes. Quando esse grupo crescer aqui e eu tiver 300 pessoas me ouvindo, eu vou fazer. Chegaremos lá. Nós chegaremos. Então, se acabar de repente aí, vocês. Diga lá. Obrigado, Márcio. Só para falar que se cair, o senhor pode mandar um link de novo. Aí o senhor consegue fazer seguidas. Mas no mesmo link ou eu tenho que gerar um link de novo? Não é nesse link não, né? Não, eu acho que você gera um novo. Ah, pois é. Vê. São infinitos. Mas tem a interrupção. Isso aí eu vou te falar, cara. Isso aí é uma coisa de louco, viu? É uma coisa de louco. Isso aí é uma coisa que poucos dominam no mercado. É igual que você fala. Eu vou arrumar um jeito. Eu vou arrumar um jeito de fazer isso. Eu vou conversar com meu assessor aqui para assuntos internéticos, para ver se eu arrumo um outro software, sei lá. É por isso que eles desativaram o Skype, para cobrar da gente. É, uma pena. Mas mais alguma observação, algum comentário? Professor, Sim. eu acho que nem dá tempo de discorrer muito fora, né, do que foi falado, mas eu ouvi outro dia eu comentando com uma pessoa da Igreja Católica, muito católica, que participa de tudo e tal, ela me mostrou uma quantidade de pessoas do clero, todas vestidas de terno e de clésma e calça comprida. Aí eu falei assim, eu fico tão triste quando eu vejo isso. E aí ela, que é uma pessoa muito modernista, virou para mim muito católica. Mas você não acha que se nosso Senhor Jesus Cristo não viesse hoje, ele não viria assim? É claro que eu acho que não. Eu acho que nosso Senhor Jesus não viria hoje como uma primeira revelação. Então, eu quero dizer com isso, professor, é o tipo de argumentação que o modernismo tem, para convencer as pessoas de que deve haver uma adaptação ao tempo, sabe? O exemplo que o senhor deu de apostolado devido é esse mesmo, é o Padre Jorge, o pessoal do IBP. Fora disso, é uma distorção muito grande. Eu gosto muito do Padre Paulo Ricardo também, desde o começo, acompanhei. Tem mais outros que a gente pode citar, assim, de um comportamento adequado diante da rede. A questão é sempre a mesma. É ser católico onde for. Agir como um católico e não dar espaço para esse traço personalístico, né?
que isso é insidioso, né? Na nossa vida pessoal, a gente está sempre isso, né? Eu. A nossa personalidade, ela chega na frente, a nossa vaidade chega na frente, a gente luta com isso. Então, muitas vezes a gente depara com essa questão assim de dar às coisas uma adaptação, quando que eu acho que o correto é pensar o seguinte: não aconteceria nosso Senhor Jesus Cristo vir hoje como Pois bem, o software Teams aqui cortou a fala da Cristina, infelizmente. E nós vamos terminar essa leitura de hoje. Eu estou aqui na página 32 do livro da Biografia de São Paulo da Cruz, das edições paulinas, escrito pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Ok? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelos comentários e observações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.